Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Fala Galera dentro do CTcast. E eu te convido a se inscrever no canal, ativar as notificações e acompanhar semanalmente o nosso conteúdo nas plataformas do Spotify, Deezer, Google Podcasts, Apple Podcasts, YouTube e no site do CT Segurança. E eu conto com você para compartilhar esse conteúdo nos grupos de WhatsApp, no Telegram, nas redes sociais e incentivar os seus colegas a ouvir e participar junto com a gente. Anota aí o nosso WhatsApp, é o 11 98987 7715 e o seu áudio com sugestões, dúvidas e proposta de temas pode entrar nos próximos episódios, neste que é o momento Fala Galera! Fala galera! Fala galera! Bom, falar do Zé Roberto no tocante a relacionamento em âmbito profissional é uma realidade distante para mim. Mas falar do meu pai é muito fácil. Quando de maneira inata você é uma pessoa de bem e ética, fica muito fácil entender como isso extrapola naturalmente para o profissional, né? Meu pai é o cara que vai te falar o que você precisa ouvir para evoluir e não aquilo que você gostaria que ele falasse. É natural que isso marque as pessoas positivamente quando se trata de uma carreira. Então você enxergando a pessoa que ele é e somando essa habilidade, fica bem tranquilo entender o porquê de todo esse destaque profissional. Fala galera! Aqui é a Vanzelli, mais conhecida como Doutora Colorida. Nossa, ainda bem que eu fui convidada para falar desse querido que é o Zé Roberto. Essa é a definição. Uma pessoa especial, uma pessoa iluminada, um amigo, um ser comprometido em tudo que faz. Uma riqueza de gente. Que eu tenho muita gratidão a todos vocês do setor da segurança, a todos os presentes que eu ganhei, né, conhecendo todos vocês. Mas você é um top da galáxia, um querido do meu coração. Olha, sucesso, parabéns por ser essa pessoa que faz toda a diferença em todos os lugares que você está. E eu ainda tive um bônus de poder conhecer a sua linda família que eu amo tanto. Muito obrigada, Zé. Um beijo, conta sempre comigo em tudo aquilo que eu puder ajudar. Ainda bem que eu tenho vocês. Gratidão. Fala galera, aqui é o Ângelo da Techboard. Hoje sou eu que tenho o privilégio e a honra de estar sendo mentorado pelo mítico Zé Roberto. Todo o conhecimento é óbvio que é sempre bem-vindo, né? Mas quando você tem a oportunidade de beber diretamente da fonte, é sensacional. O sucesso vem batendo a nossa porta da Techboard e por isso que eu devo dizer muito, muito obrigado, Zé, por todas essas oportunidades que você vem me proporcionando e por todo o crescimento que está me trazendo aí como um profissional dentro desse mercado. Tamo junto, Zé. Um grande abraço. Com o patrocínio da X-Carros Distribuidora, da Ogen, Tecnologias Israelenses Inovadoras, da ParkSeg Treinamentos e da Techboard Latam, começa agora mais um episódio do CTcast. E hoje participam comigo o mestre sem cerimônias, Christian Visval. Fala galera! E o nosso convidado especial deste episódio, José Roberto de Oliveira Dias Filho. Profissionalmente adotou o nome José Roberto Dias e popularmente no mercado é chamado de Zé. Fala galera! Nascido no Brás, aqui em São Paulo, estudou em escolas públicas, estudou depois Engenharia Civil e Marketing lá na Unip e na época do famoso bug do milênio fez faculdade de e-business. Está há 34 anos na área comercial, sendo os últimos 20 anos no nosso segmento de segurança eletrônica, sempre estudando as melhores estratégias de relacionamento com o mercado. Muito bem-vindo, Zé. Eu agradeço essa oportunidade de estar presente. Mais um programa de sucesso aí do nosso CT Segurança. O CTcast é imperdível, cada episódio melhor que o outro. E é uma honra e um orgulho estar aqui com vocês.
tema de hoje será relacionamento. Ô Zé, falando em relacionamento, conta um pouquinho pra nós, primeiro um pouco da tua trajetória e na sequência eu quero te fazer uma pergunta. Quando que começa esse aprendizado do que é efetivamente o relacionamento profissional? Passando lá para trás, buscando lá atrás o início de tudo na vida profissional, né, para eu entrar no relacionamento, só vou dar uma introdução dizendo que na época que eu estava na faculdade de engenharia, eu comecei a trabalhar como estagiário na CET, aí na Companhia de Engenharia de Tráfego famosa aqui da cidade de São Paulo, né? Sabia que toda semana me ligam falando, é da CET? Falam, do CT. Ah, então eu tô com um problema aqui. Alguém pode mandar alguém tirar o carro? Não, é do CT Segurança. Então eu vou ter que fazer uma analogia agora. Do CET, agora eu faço parte do CT. Economizei também no nome, né? Aí sim. Nessa época, eu fiquei por 10 anos como um profissional na CT e ali a gente começa a aprender. É uma escola, trabalhar num órgão que é economia mista, né? Simultaneamente a CT, eu fiz uma coisa que eu gostava muito na época, eu ainda gosto, mas eu era um apaixonado. Eu montei uma escola de mergulho. Uau, essa eu também não sabia, hein? Professor Kleber? Somos mergulhadores. Eu não sabia que o Zé tinha montado uma escola de mergulho. Conta isso pra nós, Zé. Tive uma escola de mergulho por 3 anos, no final da década de 80, aliás, no meio da década de 80. E eu estudava, eu gostava muito, meu pai me ensinou isso, meu pai foi mergulhador. Tive a formação de instrutor, de tanto que eu gostei, eu fui... na época tinha a Confederação Brasileira, a CBPDS. Mas eu não era nascido, Zé. Será que o Kleber já foi lá na escola e comprou um pé de pato? Porra, Cristian, pé de pato, pé de pato ofende o mergulhador, é nada a ver. Pelo amor né, de Kleber? Deus. Vamos dar uma aula para Óculos esse e pé de pato nosso não, mestre né? sem cerimônia. Foi de propósito essa. E acabei me formando também na Confederação Mundial, na CIMAS, da França, e cheguei ao nível máximo instrutor 3 estrelas. Foi uma experiência fantástica, onde a gente aprende que a gente ensina o que a gente faz, né, Kleber? A gente fala para um aluno, vai lá e faz essa manobra no mergulho, e ele olha e fala, não dá. Eu falo, dá porque eu fiz, né? A gente aprende a ensinar e aprende a fazer antes de ensinar, né, Kleber? Não só falar para fazer. Exatamente, e uma das questões da instrução é você demonstrar para o aluno de forma pausada, passo a passo, cada uma das manobras que vão dar para ele a segurança de poder fazer. E a gente mostra como instrutores que é simples, né? Que é seguindo o passo a passo ali, 1, 2, 3, você consegue fazer manobras, como desalagar uma máscara dentro da água. O pessoal fica meio, né, curioso, como é que tira a água da máscara dentro da água, né? E a gente consegue fazer isso e muitas outras ações, né, Zé? A manobra é a primeira, talvez, das mais impressionantes. Nos anos 80, no final ali, a crise engoliu a empresa, porque precisava de ter uma estrutura financeira muito grande, e a crise levou o pessoal embora. A escola deixou de existir, mas não o prazer do mergulho. Seguindo aí, eu passei pelo segmento da borracha. Eu trabalhei numa multinacional americana chamada Gates Rubber, e pelo segmento automotivo. Eu fui gerente de concessionária, eu trabalhei, agora revela a idade, né? Trabalhei na Mesbla Veículos, na Caraigá e na Avel. Eu só cheguei no segmento da segurança eletrônica no final da década de 90. Nesse período todo aí, gente, eu sempre tive na área comercial, onde eu comecei a entender o início de toda essa história aí, né? Onde eu comecei a entender o que é uma estratégia, um relacionamento para ter sucesso profissional. Eu acredito que até aí foi a primeira etapa que eu vivi na vida aí. E quando que você começou a entender de fato que esse relacionamento profissional era uma matéria de fato a ser estudada? Nessa época aí da empresa de borracha americana, eu fui morar no norte e nordeste do Brasil, morei em São Luís e morei em Belém, como gerente regional, e eu visitava as maiores empresas mineradoras e produtoras de bauxita, de alumínio do mundo. Alcoa, Alumar, Shell, Billiton, Albras, Vale do Rio Doce. Eu fui em Monte Dourado. Olha, eu passei a interagir com todo nível de gente. Então, veja, o gerente da multinacional americana, isso lá no Norte e Nordeste, nessa época da década de 90,
Isso aí era como se você fosse depois do governador, entendeu? O cara era o bacana. Mas você começa a entender que você vai interagir com os operadores de campo que aplicam as correias, as mangueiras de borracha, com os mecânicos, você passa a interagir também com os engenheiros, você passa pelos administradores. Naquela época tinha muita figura da secretária, então você convivia com as secretárias, você convivia com os compradores. Eu cheguei a conhecer presidentes dessas grandes empresas, até da Vale do Rio Doce na época, que era governamental, mas tinha lá a presidência. Cada um, a gente vai entendendo a importância de cada pessoa nessa escalada profissional, e você começa a entender, respeitando as hierarquias, você vai entendendo que cada pessoa tem uma maneira de você chegar. Eu chegava lá no mecânico, no operador de campo, no meio do nada, lá num local como Naubras, no Pará, é o meio do nada. E você ia lá conversar com o operador de campo, que é um cara que dirigia um trator que valia alguns milhões de dólares. E você tinha que levar lá a pinguinha dele, bater o papo com ele. Então você passa a entender um relacionamento com ele. Nisso é uma questão de estudo, que você fala assim, de se aprofundar, ou é uma questão de carisma? Porque assim, eu falo até conhecendo o Zé, e todo mundo te ama. Todo mundo fala muito bem de você, é um cara pra cima. Mas você acha que assim, isso é uma coisa que é algo estudado, ou é algo do Zé? É uma baita pergunta e me deixa até constrangido. Eu não sabia que eu era tão amado assim. Eu sei que a gente tem que ser gostado, pelo menos para ser aceito, né? Agradeço as suas palavras. Eu digo o seguinte, eu comecei a entender de que eu era muito bem recebido em todos esses níveis hierárquicos. Então eu comecei a buscar um pouco de estudo e entender por que isso estava acontecendo e como é que eu poderia, respeitando as pessoas, explorar isso para o sucesso profissional, não só da empresa como o meu, que a gente tem que ter o nosso sucesso e trazer o leitinho das crianças, como a gente brinca, né? Ir para casa, bem trazido, com ética e honestidade. Eu acho que eu usei aquilo que eu fui entendendo, que era uma maneira de respeitar as pessoas, mas eu busquei sim aprimorar isso com embasamento mais de estudos. E aí, Zé, só para a gente poder aprofundar um pouquinho mais, são disciplinas que fazem parte desse estudo do relacionamento? Quando eu terminei essa etapa no norte e nordeste do país, uma experiência fantástica que eu tive por lá, eu retornei para São Paulo. Eu fui estudar marketing, porque eu fui trabalhar como gerente de concessionária, como eu falei anteriormente. Eu comecei a sentir a necessidade de estudar até a parte de psicologia, de até filosofia, para a gente entender comportamentos e entender como é que aquele meu comportamento que vocês falaram que eu tenho, que é até espontâneo meu, como que isso impactava nas pessoas. Porque eu tinha que tomar muito cuidado com o impacto negativo, né? E numa concessionária, você tem que ser muito rápido no gatilho. É uma diferente negociação, Kleber, que a gente está acostumado no nosso mercado atual, que é consultivo, você vai, conversa, explica, até você ter um tempo para convencer num projeto. Na concessionária não, o cara sentou na tua frente, ele está no impulso da compra. Então você tem que entender, a sua empatia tem que ser relâmpago. Então, aí eu comecei a fazer esse estudo e aprofundar mais ele. Mergulhando no conhecimento. Zé, a indicação de um livro, ou um filme, ou um documentário que você recomende para os nossos ouvintes. Eu tenho um filme que eu adoro, eu tenho aqui em casa a coleção DVD, e eu assisti, perdi a conta, eu digo 20 vezes, deve ter sido mais, é o Alto da Compadecida, do Ariano Suassuna. Aquela série da Rede Globo, que foi refilmado, mais moderna, que é de 99 e 2000, tá? Na verdade, é um filme que é um drama, com adaptação para comédia ali, mas ele explora os traços de linguagem, o regionalismo, e ele, olha, o que eu fui buscar, ele demonstra na fala do personagem, de cada personagem ali, a classe social. Então ele é tão interessante nesse estudo de relacionamentos, do que como a pessoa se expressa, que eu assisti acho que 20, 30 vezes para aprender como é que a gente percebe como é cada pessoa. E eu vou falar para vocês, eu não sou especialista nisso, eu não tenho embasamento científico nisso, mas esse filme ele me demonstra
como é que você vê uma pessoa humilde, até um coronel, como tem no filme, os padres, cada um com a sua característica. Então é um baita ensinamento de como você se relaciona com cada um conforme ele se demonstra, conforme ele mostra quem ele é. Acho fantástico isso. E o Ariano traz isso, traz todos os estereótipos, né, Zé? E com muito humor, sem dúvida, tem muito aprendizado, tem muito da nossa cultura brasileira. Excelente recomendação, Zé. Olha, eu acho fantástico. Eu morei no Maranhão e no Pará, eu andei pelo Norte e Nordeste inteirinho. Eu adoro o Nordeste. Minha esposa, não deve ser coincidência, ela é pernambucana, entendeu? Eu acho que isso tem tudo a ver. E aí, como foi a entrada do Zé no mercado de segurança? Então vamos entrar um pouquinho no nosso mercado. Quando chegou no final dos anos 90, no início de 2000, eu vim para o segmento de segurança eletrônica pela experiência comercial e de relacionamento que eu tinha com as pessoas. Quem me trouxe reconheceu que a maneira de se relacionar serviria para o mercado ou para o segmento da segurança eletrônica. E aí eu comecei a sentar, visitar integradores, fui para o mercado, fui aprender o mercado, levando isso que eu entendi que eu poderia acrescentar. E na primeira visita que eu fiz, primeiro dia que eu fui no mercado, eu fui no integrador, eu chego lá, vejo os produtos do concorrente. Eu falei, Jesus Cristo, onde eu vim entrar, né? Já chego num lugar que o cara já não compra o meu produto, já não... Aí eu, mantendo lá o padrão, vamos lá. Perguntei ao cliente se ele estava insatisfeito com os nossos produtos. Não, muito, qualidade. E com o nosso atendimento foi fraco? Que nada, o pessoal lá é super simpático. A área técnica deu alguma patada em vocês? Os caras lá são muito bravos e tal? Não, suporte técnico, tudo. Então, desculpa, mas por que é que você está com o concorrente aqui, comprou? Porque assim, o seu produto é excelente igual deles, a diferença é que eles me visitam. Olha só. Pelo amor de Deus, ou seja, eu tinha chegado, não era, sem tirar o corpo fora, não foi minha responsabilidade o relacionamento até aquele momento nessa empresa, mas eu senti de que tudo aquilo que eu vinha aprendendo, na primeiro dia eu tomei na cara e dizendo, aquilo lá que você aprendeu, funciona, tá Zé? Então, ou seja, eu comecei assim a minha experiência neste mercado. Comecei a fazer aquilo que eu entendo que é importante para nós todos do nosso mercado. Na época, vamos sempre lembrar que nós estamos falando do passado, então importante, participava de feiras do segmento, todas as feiras eu ia. Comecei a participar, encontrar as pessoas, conversar. Teve um momento que foi muito engraçado, que eu comecei a me tornar tão conhecido no nosso segmento, que eu parava numa feira, numa esquina, o pessoal dizia assim, lá vem o Zé Curva de Rio. Aí, como assim curva de rio? É porque tudo que vem passando para antes de seguir. Então eu parava na esquina dos estandes para visitar o pessoal e eu ficava horas ali, não conseguia sair. E é muito legal isso, porque eu entendia que cada vez mais os relacionamentos estavam se acentuando ali. Então eu fui começar a prestar atenção de que realmente não importava, eu estava num novo segmento nessa época, mas eu estava mantendo o mesmo estilo, o mesmo padrão de trabalho, o mesmo estilo profissional. Claro que eu não posso deixar de destacar que uma coisa que foi trazendo destaque, a gente participou, eu fui convidado, um cara aí que eu gosto muito no mercado, chamado Christian Visval, ele me convidou para participar de um congresso, do primeiro congresso que ele fez, e dali em diante eu nunca mais larguei, porque aquilo ali cada vez eu me senti mais à vontade no nosso mercado, além das feiras, tá certo? Isso daí, Christian, foi fundamental para a gente acentuar os relacionamentos. Então veja só o que eu estou contando, olha o aprendizado, olha a busca do estudo e olha como isso veio trazendo valor para a gente no relacionamento profissional. Vou destacar também que eu fui colaborador, diretor e cheguei a ser até presidente da ABREP. E aí alguém pergunta, mas e daí? E daí que é um aprendizado forte nesse mercado, a convivência com os concorrentes. Com certeza. Você olha para o lado, o Kleber e Cris, você vê todos os seus concorrentes na mesma mesa ou do mesmo lado. E você olha e fala, bom, agora eu tenho que representá-los, deixa eu entender o que eles querem e o que nós queremos da nossa empresa, não sou o que eu quero, é o que nós queremos.
e vamos tentar aprender mais alguma coisa. Então, dessa época em diante, eu diria para vocês que eu acrescentei no relacionamento o respeito aos concorrentes e saber que eles, mesmo no momento em que eles passam por cima da gente no mercado, eles têm um motivo para isso. E eu entendi que conviver com os concorrentes e trazê-los para o convívio é importante. Isso trouxe mais ainda valor e mais aprendizado ainda para mim, pessoalmente, nesse relacionamento, em tudo isso que vocês vêm falando aqui nessa nossa conversa. E aí é muito legal, né, Zé? Quando a gente começa a escutar de fato o que o mercado quer e poder se relacionar de alguma forma com respeito, com esse entendimento por parte dos concorrentes, porque concorre na questão comercial, né? Mas é importante para que o mercado cresça que essas informações de alguma forma sejam ali distribuídas nessa mesa junto com os players do mercado. É muito legal entrar nisso, né? Credibilidade, ética profissional, relacionamento, né? Como isso valoriza o modelo de negócios B2B no nosso segmento de segurança. Você, cada vez que você aprende, né? Você vai acumulando conhecimento, relacionamento, você se sente mais confiante, né? Você se sente mais orgulhoso do seu aprendizado. Aí você tem que manter a humildade. Aí é a hora de você sentar e falar assim, para que serve tudo isso? Serve para a gente trabalhar melhor, atender melhor, ter um melhor rendimento. A gente vive num mundo capitalista, precisamos ganhar dinheiro, a gente vive nisso, mas a gente tem que manter a humildade, né? Quem não é visto não é lembrado, né? Existe esse ditado aí. Tão antigo e tão atual, né? E cada vez que você se expõe mais, você se relaciona mais, você demonstra cada vez mais quem você é. A tua essência, né, Zé? Perfeito, Kleber. Você mostra se você é ético, se você é transparente, se você cumpre a sua palavra profissional, ou se você chega ali e fala, eu vou dizer que vou atender e não vou. Aí eu sou obrigado a dizer que no mercado é aquele desafio que dá um orgulho para a gente, mas que a gente tem que ter a humildade de dizer. Foi construído, não é do dia para a noite, foi construído. Você chegar e falar assim, vou te atender, você vai ter no prazo cumprido, você vai ter o equipamento e ele vai funcionar, a solução vai te atender. Isso tem um valor fantástico no nosso mercado. É o que vocês dois que estão aqui comigo têm quando vocês falam com o mercado. A gente não consegue esconder, a gente não consegue mentir. No nosso segmento, assim como todos os outros, mas é nesse que nós estamos, você vai retroalimentando esse relacionamento, tá certo? A ética, a transparência, ela vai cada vez mais aparecendo. Se você é um picareta, uma palavra feia, chata, mas se você é cada vez mais aparece que você é isso. Então, tudo isso vai demonstrando e vai trazendo que o respeito à cadeia, principalmente de atendimento, é primordial. Aqui eu aprendi que a gente não precisa fugir do cliente final, ele deve ser bem atendido, a gente deve direcioná-lo ao melhor integrador para dar sequência, né? E a gente entende que esse relacionamento, essa confiança, ela é tão importante e ela acaba sendo até mais importante do que o famoso cafezinho e a cerveja do happy hour. É claro que isso é fundamental, o cafezinho. Eu acho que eu construí a vida profissional tomando litros de café. Ô Zé, precisa falar para o pessoal consumir o café com segurança, tá? Atenção pessoal, olha, por gentileza, toda manhã às 8, fala galera, nosso café fantástico da segurança. A gente leva pessoas do meio profissional para a vida pessoal. A gente não quer conviver com aproveitador, com pessoa sem ética. Você não leva pessoa que você desconfia, que você entende que não é um bom profissional, não tem ética, você não leva na sua casa. Você não convive no final de semana. Você tolera no trabalho, você leva tal. Então acho que isso também é um grande ensinamento para a gente nesse momento que a gente vem passando, porque é difícil, né, você levar na tua casa alguém que você não tem confiança nem profissional, né? Se você não alimenta a amizade, que a amizade é uma consequência de todo esse relacionamento da gente aí. Não é possível você não criar amizades de verdade, sendo que a gente age esse tempo todo com toda essa bagagem que a gente vem ganhando e a gente não pudesse expressar isso com carinho com os amigos, né? Não é verdade? E aí, Zé, acho que fica a maior dica
para os nossos ouvintes, que a gente que fala que está nesse tempo, né, 31 anos já, eu que estou nessa área, é que a gente seja verdadeiros. A gente não consegue criar um personagem e mantê-lo por muito tempo, né? E a gente vai descobrindo justamente aquilo que você comentou, que é a sua essência. Então, se você for verdadeiro, se você for sincero, você consegue fazer essa construção de uma forma continuada e de alguma forma mostra, de fato, quem você é. E isso ajuda a criar esse relacionamento e ter vontade de participar, inclusive nos momentos em que a gente não está só no trabalho, né? E aí talvez realmente forme esse laço de relacionamento e a vontade de querer estar junto e querer ajudar. Agora falando em momentos, né? Como fazer para ter esse relacionamento nesse momento, Zé? Que a gente não pode mais tomar o café com os amigos, a não ser que seja o café com segurança, né? E que não dá para sair para beber cerveja. Eu vou até propor, então, criar o cerveja com segurança. Né? Ô, Cris, excelente pergunta, viu? Sem dúvida, eu acho que é importante a gente refletir sobre isso. Lá no passado, quando eu falei que eu trabalhei em concessionárias, e eu fui marcando relacionamento e tal, aqui no início de toda essa nossa conversa, eu ia muito à TV. A gente contratava lá na época um programa chamado Auto Shop, tinha outro chamado Shop Tour. Só o Kleber vai lembrar disso, né? Sobrou para mim. Sobrou. Eu já ouvi falar disso. Eu estudei sobre isso na faculdade. Estudou, né? Entendi. Eu fiz isso. Então, eu fazia a gravação de programa naquela época de TV, de anúncio de carro, era uma entrevista ao vivo ou gravada e era muito, muito legal. Então, era um momento que eu passava pela TV. Aí a gente passou pela fase aí dos congressos, das feiras, a fase de tomar o cafezinho, visitar todo mundo, dar abraço. Como é que leva isso, gente, para esse momento? Agora, uma coisa eu digo. A construção desses relacionamentos ao longo dos anos, ela foi tão importante, mas tão importante, que neste momento atual, onde a gente não pode tomar o café pessoalmente e não pode fazer o abraço e o beijo, a gente chama a turma para as reuniões online, usando essas plataformas todas que tem aí, que a gente conhece para bater papo online, e o pessoal vem, a gente aprende a usar essas mídias, a gente aprende a usar o CT Segurança para expor a imagem. Então, de nada adianta hoje a gente ir lá buscar um online, de nada adianta buscar o CT Segurança e falar, Cris, quero fazer um programa, quero fazer uma live. Nada adianta isso se você não construir uma carreira sólida, com um bom relacionamento, construir da moda antiga, que seja, com transparência ética, agora principalmente, com humildade. Se a gente não construir isso ao longo do tempo, este momento agora da pandemia, as máscaras que a gente tem que usar, elas cairão daqueles que não sabem como fazer o relacionamento atual. Não vão saber fazer porque não souberam como construí-lo. É assim que eu entendo esse momento. Mergulhando de cabeça. Zé, quando a gente fala que a gente vai mergulhar de cabeça, é que a gente vai fazer com todas as nossas energias, é que a gente vai fazer, como fala a nossa querida amiga Ana Cláudia Vanzelli, que a gente vai fazer de verdade. Pode ser um projeto pessoal, um hobby, fora do trabalho. No que o Zé Roberto mergulha de cabeça? Atualmente eu estou mergulhando de cabeça no amor. Estou aprendendo a doar, estou aprendendo a fazer o bem. Eu não gosto de falar muito nisso não, viu, Kleber? Porque dá a impressão que eu estou querendo ser melhor, mas eu acho bom falar porque assim incentiva as pessoas a seguirem isso, né? E a gente doar o que puder, principalmente amor, amizade, conforto. Quem me conhece sabe, às vezes eu dou meu armário, tem alguém precisando, eu vou lá e esvazio o armário. Depois eu vejo que eu tô pelado, bicho, vou ter lá correndo comprar alguma coisa. É complicado, mas eu acho que é importante fazer isso sim. Te deixa exemplo em casa, né? O meu filho, o Arthur tem 22 anos. Olha, neste momento aqui que eu tô batendo papo com vocês, ele tá ali na garagem de casa fazendo coleta de cestas básicas, montando tudo, porque tem um amigo dele que conseguiu um patrocinador para cestas básicas e eles estão aí, com o pessoal da faculdade, que ele está terminando,
está conseguindo montar uma distribuição das cestas básicas. A minha esposa, a Márcia, ela ajuda ONGs de animais e ajuda há muito tempo, há muitos anos. A gente não fala, não conta, mas as pessoas começam a conviver com a gente, veem que a gente tem 8 cachorros em casa. Vocês acreditam que todos abandonados, cachorro... Olha, tem 2 com 3 patas aqui. Cachorro atropelado e largado, o outro era subnutrido. Todos eles, sem exceção, são cachorros de grande porte, inclusive de raça de grande porte. E aí aquele negócio, só cachorro vira-lata é abandonado? Não, os de raça também, principalmente esses grandes que comem muito e que são de raças que requerem muitas vezes comida diferenciada, e muita gente não dá conta, infelizmente, de sustentar e acaba dando os cachorros para a rua cuidar. E a rua não cuida de ninguém, né? E tem gato em casa, temos 4. Gato que era amarrado no arame, outro foi resgatado no tráfico de drogas, vocês acreditam? Coisas inimagináveis. Então eu posso falar sem errar para vocês que eu estou mergulhando no amor, doando o máximo que eu puder. E eu gostaria que essa fala minha servisse para o pessoal ter aí o mesmo tipo de ação e de atitude. Fazer o bem é importante. Eu acho que isso é muito legal. Momento Passo do Gigante. Zé, você como mergulhador sabe da importância do Passo do Gigante. É aquele ponto de inflexão, é aquele momento da sua vida pessoal ou empresarial que você teve que enfrentar os seus medos e dar no mergulho que a gente chama do Passo do Gigante. Passo do Gigante, do Zé Roberto. Eu tenho netos, né? Eu tenho o Matheus, de 4 anos, e a Júlia, de 3 anos, filhos da minha filha Roberta. Há cerca de um ano e pouco, o Matheus, que hoje tem 4 anos, ele começou a apresentar alguns sintomas estranhos de que algo não estava bem com ele. E os pais, obviamente, a gente é pai, todos aqui somos, e a gente sabe o que tem que fazer, corre atrás. Começaram a fazer uma série de diagnósticos. A coisa foi se complicando por conta de que os diagnósticos não fechavam, né? E os comportamentos do Matheus foram piorando. Então a opção foi fazer um exame que é bem complicado, mas é importantíssimo, que é um diagnóstico, é um mapa genético, né? Agora, no final de abril, veio o fechamento do diagnóstico do Matheus, Tay-Sachs. E, primeiro impacto, o que é Tay-Sachs, né? E junto com a minha filha, com a família, foi uma reunião familiar essa notícia, tá? E veio a informação da minha filha lendo o que era a doença e qual era o diagnóstico, com a família reunida, que é uma doença, né, genética neurodegenerativa, sem cura e sem tratamento específico. Ela, na medicina, essa doença ela é rotulada de muito rara, e os portadores vão a óbito até os 5 anos de idade, gente. Meu neto tem 4 anos. Alguns casos chegam aos 10 anos de idade. A hora que leu esse documento foi como... Desculpa, vamos lá. Foi como uma sentença de morte. Meu neto tem 4 anos e dos 5 aos 10 ele está condenado à morte. Foi difícil. Foi segurar minha filha, foi que a mãe dele, imagina a mãe que sente, foi segurar a família, foi um drama. Mas tudo bem, é uma doença na medicina considerada muito rara. Esse jargão muito rara vem da medicina, não sei eu que estou inventando. E não tem 6 mil casos no mundo, não tem interesse científico, comercial de estudo para os laboratórios fazerem o remédio ou fazerem a cura. Então, o que nós estamos fazendo? A superação, o Passo do Gigante veio aí do Dr. Kleber e meu brother Chris. Na hora de a gente buscar informação no mercado, nos centros de medicina, minha filha superou também, deu o passo dela de gigante com o nosso apoio. Está procurando informação, está buscando qualidade de vida para o Matheus,
Enquanto que a gente procura longevidade, então veja, a gente tem que procurar a qualidade de vida que ele tem e longevidade que ele está tendo para esperar buscar a cura. Então a decisão, o passo do gigante é: tá bom, passou o drama, passou o primeiro impacto, agora vamos trazer isso para a realidade e vamos buscar a superação disso. Então nós estamos buscando. E agora, nessa hora, esse choro foi pela lembrança de tudo que aconteceu, peço desculpas, mas agora o nosso momento não é de choro e de reclamação. Esse momento é buscar o contato com centros mundiais, onde a gente tem a possibilidade de buscar a qualidade de vida e a longevidade, e buscar um laboratório que queira bancar o estudo. Nos Estados Unidos tem um laboratório interessado em fazer o estudo, pelo simples fato de que o Matheus é o único caso do mundo que está sem estar prostrado numa cama, e ele tem a vida normal, ele brinca, ele corre, ele não fala corretamente, ele tem um pouco de desequilíbrio, mas eu diria que ele é o caso mais vivo do mundo, mais importante do mundo para os caras estudarem. Então ele passa a ser um centro de pesquisa. Está faltando só aquele momento de iniciar os trabalhos de pesquisa para a gente dizer que está se realmente superando. Mas Kleber, obrigado pela oportunidade de expor isso. O passo do gigante foi passar por esse momento e entender de que por mais que o diagnóstico seja muito difícil de a gente ler e de saber o que ele significa, ele nos leva a acreditar de que a gente tem que buscar todas as forças da gente, todas as energias positivas, deixar a reclamação e o mimimi de lado e buscar a cura para esse menino. Zé, como que as pessoas fazem para entrar em contato com você? Atualmente eu sou o responsável gestor comercial da Techboard Latam. Eu estou tentando lá fazer o mesmo trabalho que eu venho fazendo ao longo da minha carreira profissional. É uma empresa fantástica, eu estou gostando muito de estar com o pessoal. E então eu vou passar o meu e-mail da empresa, que é o j.dias@techboardgroup.com. Quem quiser manter contato, o WhatsApp, eu tenho o mesmo número telefônico desde 1990 em Guaraná com rolha, né, Kleber? Lá de trás. Não entendi se não é Kleber, mas tudo bem. Porque você é o mais próximo da minha idade, porque o outro diz aí que nasceu há 30 anos. Né? Eu nunca soube que existia o Guaraná com rolha, hein? Isso nem não sabia. Kleber, você já viu isso? Eu não. Dois marotos aqui no nosso CTcast, né? E pode usar meu WhatsApp também, que é 11 99975 3102. Estou à disposição de todos aí para fazer não só uma conversa sobre a nossa própria empresa, negócios e tal, mas se alguém achar que tem que discutir o relacionamento, como é que funciona, como é que aborda comercialmente, como é que a gente leva um relacionamento, quiser falar principalmente sobre o B2B, que eu acredito muito, pode me chamar que eu estou à disposição. E se quiser chamar via meus brothers Kleber e Christian, é só fazer a ponte, estou à disposição. Zé, muito obrigado, cara. Muito obrigado por estar com a gente e compartilhar esses momentos tão especiais aqui com o pessoal do CTcast. Tivemos aqui uma aula de relacionamento. Obrigado, Zé, pela tua participação no nosso podcast. E nos encontraremos na próxima semana aqui no Fala, Galera!